Olá, você que nos alegra com a sua presença aqui e você que nos acompanha aí na web, esse é o Vila Confidencial. Você quer saber por que a gente está aqui, assim, num lugar tão aconchegante? O que nós vamos tratar hoje aqui? Bom, é segredo, é confidencial, não posso falar. Bom, brincadeira. Na verdade, a proposta desse programa do Vila Confidencial é justamente tratar com você de temas muito importantes e profundos. E aquelas perguntas que, de repente, você gostaria de fazer, mas não gostaria que soubessem que é você que está perguntando, é justamente essa proposta, você vai ter toda a liberdade de perguntar. Como você vai fazer isso? Já já vou te dar as orientações. No entanto, o nosso projeto, ele tem o apoio de pessoas muito especiais, são duas feras que estão aqui para nos ajudar, enfim, a obter respostas sobre questionamentos dos quais Freud, Jung, Schopenhauer, Piaget, tantos outros, né, que já foram profundos nesse tema, mas nós vamos trazer as propostas em duas dimensões, na dimensão psicológica e na dimensão espiritual. Bom, ao meu lado, Dr. Augusto Maia, que é psicólogo, terapeuta, ele que é também professor, palestrante, ele vai justamente nos contribuir com os questionamentos na visão da dimensão psicológica, da dimensão da sociologia. Então, boa tarde não, né? Já é quase noite. Tudo bem, doutor Augusto? Tudo bem, é um prazer estar aqui nesse programa. E estamos aqui, vai ver o que vai acontecer, porque é confidencial tudo, né? Maravilha, por que não? Bom, eu aqui ao meu lado direito, ele que é teólogo, escritor, radialista, um grande comunicador, palestrante, pastor Paulo Matos, com uma vasta experiência de vida. Tudo bem, pastor? Tudo bem. É um prazer estar com você, Sérgio, com os nossos amigos aqui, para partilhar dessa confidência total. Nós vamos tentar falar e dirimir as dúvidas que possam estar havendo aqui nas mentes e nos corações. Serginho. Maravilha. Bom, você pode participar desse programa de duas maneiras. A primeira é a seguinte: você pode mandar uma carta anônima, usando um pseudônimo, usando um personagem, contando um pouco da sua história, da sua dúvida. Você não precisa, não é colocar o seu nome, nem o RG, nem o CPF, nada disso, tá? Bom, você pode também mandar um SMS, aqui na tela você tem o número para que você possa mandar a pergunta, para que eles respondam com a visão psicológica, com a visão teológica, e também você pode, através do Twitter, mandar também a sua pergunta, que é o VO Confidencial, tá bom? Bem, em minhas mãos, eu tenho 3 envelopes. Ruflem os tambores, por favor, porque um desses envelopes vai trazer o tema de hoje. O tema de hoje do Vila Confidencial, que são sugeridos, não é, contextualizados por alguém que enviou uma carta. Vou deixar que o pastor Paulo Matos escolha um desses 3 envelopes que estão lacrados. E aí, ótimo. Nós vamos ter então o tema de hoje. Pastor Paulo Matos, com essa sua barbinha branca, todo bonitão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Chegou. Bom, o tema de hoje é autoestima. Uau! Uau! Autoestima. Bem, tem uma história que vai dar para a gente um ensejo de tudo que envolve o tema de hoje, que é autoestima. Alguém nos mandou uma carta com o pseudônimo de Emanuel, é isso mesmo? Goldstein. É o personagem do livro 1984, que deu aí ensejo ao Big Brother, né? E compete com o grande irmão Big Brother. Vamos lá? A carta desse personagem, vamos ouvir. Tenho 32 anos. Desde que me entendo por gente, eu tenho a tendência a adotar comportamentos autodestrutivos. Na minha infância e adolescência, os meus amigos sempre foram os menos recomendáveis.
E a partir da minha juventude eu passei a me envolver com relacionamentos problemáticos. Entre eles, um comportamento sexual de altíssimo risco. Vejo que a mensagem central da religião, em especial do cristianismo, é que todos somos pecadores, miseráveis, cuja natureza é essencialmente má e corrompida, egoísta, impura e estas coisas. Acho que eu sou um pouco de tudo isso mesmo. Mas o modelo perfeito proposto pela religião não é para gente como eu. Por outro lado, sou muito honesto comigo mesmo e tenho muita facilidade para falar dos meus defeitos, mais do que identificar as minhas virtudes. Alguns amigos dizem que eu estou sofrendo de fracasso mania, mas eu acho mesmo que eu sou um perfeccionista. Por isso eu nunca consigo apreciar as coisas que eu faço. Sempre tenho a certeza que poderia ter feito melhor. Me concentro onde eu preciso melhorar. Sei que sou uma pessoa boa, sou responsável, realizo o que me pedem, sou confiável. Mas se as pessoas não me dizem isso com frequência, eu fico frustrado. Sinceramente, eu queria entender por que a opinião dos outros é tão importante para mim. Acho que é por isso que eu tenho uma enorme dificuldade para dizer não. Assim, eu assumindo tarefas, responsabilidades, problemas que não são meus. Vivo sobrecarregado, é verdade. Mas feliz porque eu sinto que as pessoas me apreciam mais por isso, gostam mais de mim por isso. E diante de afirmações como quem quer ser o primeiro, que seja o último, ou se alguém te ferir a face, ofereça a outra face, ou se te tomarem a capa, dê então a sua túnica, eu acho que é isto que sobra para mim. Eu preciso me acostumar com isto? O que de fato está acontecendo comigo? Muito bem. Autoestima, não é? Doutor Augusto, quais são as suas primeiras impressões da carta que foi agora lida para a gente, com essa revelação de todos esses questionamentos que, de repente, alguns aqui já se identificaram? Na verdade, parece vários pacientes, né? E isso retrata um pouco também a nossa realidade, né? Infelizmente, é um pouco da nossa realidade. Parece que as pessoas se olham e não gostam do que estão vendo, né? Consequentemente, se você não gosta do que você vê, aquilo que a gente não gosta, a gente não valoriza. Não valorizando, deixa de qualquer jeito, né? Uhum. E aí pode até quebrar. Uhum. Deixa ser machucado. E é triste isso, né? Isso é muito triste. Porque o ser humano, vivendo com esse conceito sobre si mesmo, ele não consegue ser feliz, né? Muito bem. Esses conflitos que a gente já viu nessa primeira abertura, pastor Paulo Matos, eles também começam a interferir na vida espiritual da pessoa? Eu entendo que ele fez, o Emanuel Goldenstein, ele fez uma análise muito profunda dele. Como o doutor disse, parece várias pessoas, que talvez se coadune ou não para uma pessoa só. Ele é muito complexo, mas ele sabe que ele tem valor, porque ele mesmo disse. E nós estamos analisando por que ele não se dá o valor se ele diz que ele é uma pessoa assim, 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 positiva. Eu sou tão positivo, mas eu sou tão caído. Então, uma dubiedade de personalidade emocional nele. Ele realmente não está satisfeito, ele realmente sabe o caminho, mas está confuso, não consegue startar. Ele não consegue dar partida. E aí ele fica mendigando opiniões de terceiros para compor a sua fisiologia espiritual. E isso interfere, sim, e muito na vida espiritual. Muito bem. Bom, eu acho que a pergunta mais difícil de ser respondida é a pergunta: quem é você? Se alguém vira para a gente e fala, quem é você? A gente tem que dar um tempo, fazer uma introspecção para responder, porque no fundo, nós somos um pouco de universo de muitas pessoas, não é? Então, eu pergunto para você aí que está em casa e você que está aqui, como é que está a sua autoestima? Você se ama? Você está se curtindo? Vamos testar isso daí? Bom, uma enquete agora para você com a nossa equipe, tá? Nossa equipe vai distribuir os materiais e nós vamos ter então algum tempo para que vocês respondam como é que vocês estão se vendo, não é? Dentro justamente desse aspecto da autoestima. Bom, são duas perguntas.
Primeira pergunta, seja sincero ou seja sincera. Que nota você dá a você mesmo de 1 a 10? Uau! Bom, então, primeiro, a nota que você daria para você de 1 a 10. Agora, a segunda pergunta é, que nota você acha que as pessoas dariam ao seu respeito de 1 a 10? Tá bom? É o eu real, O eu real. o que eu penso sobre mim, e o eu ideal. Maravilha. Não é? Alguém pensa alguma coisa sobre mim, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai ter, é confidencial, não precisa, tá bom, preencher seus dados, nada disso. A hora que você estiver pronto com a resposta, levante aí a sua ficha, a equipe vai retirar e a gente vai fazer um gráfico aqui na tela para ver quais foram as avaliações que vocês fizeram de vocês mesmos. Tá bom? Doutor Augusto, bom, essa coisa de a gente ser alguém no ambiente de trabalho, ser alguém, um personagem em casa, um personagem na igreja, um personagem no esporte, essa coisa de dentro da igreja você tem uma cobrança de aprovação, uma expectativa que as pessoas têm em relação a você, em casa, com os filhos, no trabalho, com os sócios, com as pessoas, enfim, com a equipe. Como administrar tudo isso? Qual a importância da autoestima? Perfeito. Nós temos vários papéis, né? Isso é algo real e não é nocivo ter o papel, né? Eu tenho um papel como esposo, tenho um papel como pai, né? Tenho um papel como psicólogo, quando eu estou dando aula tenho um papel de professor, tenho um papel de amigo, né? Então os papéis em si, esses não são os problemas, nós temos que atuar. Agora, quem está atuando no papel? Sou eu, né? Então é eu que você, o professor, é eu que você, o psicólogo, é eu que você, o marido, né? Agora não pode ser o psicólogo ser o marido, que aí vai complicar, né? Então, é o Augusto que vai ser o marido, é o Augusto que vai ser o psicólogo, é o Augusto. Então a base é o Augusto, a base é a pessoa. Os papéis em si fazem parte do convívio social e devem estar bem definidos, né? Isso é extremamente importante. Agora, a grande questão é que o ser humano, ele não nasce sabendo quem ele é, né? Ele não nasce sabendo quem ele é. Então, ele vai descobrir quem ele é, né? Esse é o grande questão aí que a gente precisa estar aprendendo. Então, quando a criança nasce, eu costumo falar que a criança é um sem noção, né? Ele não tem noção de nada, né? É um completo sem noção. Eu acredito que você que está nos vendo, ou você que está aqui, já deve ter feito isso, né? Não lembra. De repente, você fez suas necessidades, pôs o dedinho lá na necessidade, pôs na boca, né? E aí a sua mãe falou, isso é caca. Não pode fazer isso. Porque é um sem noção, né? Ou então vai querer colocar o dedo na tomada, né? É sem noção. Então, ele vai aprendendo a ter noção a partir da relação que ele tem com o outro. O outro vai me dando a noção de quem eu sou. E aí eu tenho duas figuras extremamente importantes nesse processo, que é a figura do pai e a figura da mãe, né? Para que serve pai e para que serve mãe? A mãe, ela tem um fator primordial nessa questão da autoestima, porque nos primeiros momentos de vida, de 0 a 2 anos, a criança toma consciência de quem ela é, a partir da relação que é dada com a mãe. É por isso que dia da mãe só perde para Deus, né? Só perde para Natal. Não tem para ninguém, só para Deus. Por quê? Porque a mãe vai dando a noção, quando a criança nasce, ela precisa ser tocada, ela precisa ser acariciada. Porque quando você toca alguém, você está tomando consciência de si mesmo. Quando alguém me toca, eu me percebo, né? Eu percebo que eu existo. Tanto é que a gente usa até a expressão, né? Quando a gente quer que o outro se perceba que está fazendo alguma coisa que não é legal, a gente fala, ó, se toca, cara. Se toca que esse negócio aí é um barco furado. Né? Porque ao tocar, eu estou tomando consciência de quem eu sou. E não só o toque físico, mas também o toque emocional. É a minha mãe, eu amamentando, eu e a minha mãe olhando para mim e falando, que lindo. Ah, que coisa bonita, né? Oxe, eu te amo, olha que é a coisa mais importante da minha vida. Então, eu estou recebendo um carinho, eu estou recebendo um afeto de valorização. Além de eu saber que eu existo, eu tenho a noção que eu sou um ser gostável. Ou seja, alguém gosta de mim. Se alguém gosta de mim, eu sou importante. Ok. Aí, maravilha. Charles Cooley, ele tem uma afirmação, sociólogo, que diz o seguinte,
Nós não somos quem somos, mas somos o que a pessoa mais importante para nós pensa a nosso respeito. É isso mesmo? Sem dúvida, né? Você vai descobrir quem você é no outro. Porque essa história de você ficar no espelho e ficar lá, você é lindo, você é maravilhoso, você é inteligente, isso é narcisismo, né? Ok. Não é É uma autoestima, patologia. é uma patologia. Então, eu aprendo que eu tenho valor na relação com o outro. Tá. O outro me mostra o valor que eu tenho. O problema é que a gente não tem um outro assim, tão saudável, ao ponto de valorizar o outro de uma maneira plena, né? Ok. Aí o que acontece? Há uma deficiência nessa valorização, consequentemente, há uma deficiência quando eu me olho, quando eu me percebo. Aí eu me percebo e falo, acho que eu não sou tão bom assim. Eu vi muito da minha mãe que só dou trabalho, que eu sou muito bagunceiro, que eu quebro tudo, Tá. que eu estrago tudo. Tá. Olha, pastor, quando as pessoas vêm para um ambiente eclesiástico, para um convívio de uma sociedade cristã, e a expectativa que elas têm é que vão encontrar pessoas perfeitas, não é? E elas se deparam com pessoas imperfeitas, porque a grande verdade é que a igreja ela é um hospital, não é? Só que essa expectativa de que as pessoas serão melhores do que as outras, não é? Que terão uma conduta ética, coerente, etc., etc. Então, como trabalhar essa frustração de expectativa? O problema é o seguinte, o doutor estava falando, há 2.500 anos atrás, Sócrates, ele disse assim, conheça-te a ti mesmo. Essa é a grande pergunta, é a grande pesquisa, é a grande busca, você se conhecer. E foi dito aqui que você se conhece através do outro, é verdade. E foi dito aqui, eu estou enfatizando para poder dar a resposta. Você encontrar uma pessoa imperfeita, uma resposta para você que também é imperfeito, não vai tornar a sua expectativa perfeita. Ok. Porque menos com menos dá menos, né? Não na linguagem matemática, mas não na álgebra, mas dentro da espiritualidade, do lado emocional. Então, as pessoas que adentram a uma comunidade evangélica cristã, elas vêm com a expectativa de encontrar, e encontra em certa medida. Porque tem pessoas que já estão no estágio evoluído de acessibilidade, espiritualidade, elas já compreendem o outro, porque quando entraram cru. É como um cozido na panela, a dona de casa põe água, mete o fogo e vai jogando tudo cru. Mete a tampa e depois de algum tempo, começa a cozinhar. A mesma coisa é a comunidade evangélica. As pessoas vêm cruz para cá. Se não tiver orientação religiosa desde o berço, ela está zerada. Ela é um sem noção, não é mais criança. É um adulto sem noção. Noção de quê? De uma ética primorosa, entendeu? De um relacionamento ímpar, de uma vivência singular. A pessoa está crua. E dentro da igreja nós temos vários níveis, como numa escola, 1º ano, 2º, 3º, 4º, 5º. Você pode estar muito bem aprimorado no 1º ano, mas você não sabe nada do 2º. E dentro da igreja tem pessoas espirituais no 1º nível que são muito boas, mas não atingiram o 2º nível. Okay. O problema é que a expectativa que você perguntou, Sérgio, é que nós chegamos aqui, esperamos que todo mundo esteja na formatura. Ok. Como é que eu vou exigir deles? Vocês estão aqui há muito tempo. Mas tem cérebro e cérebro. Tem cérebro que é veloz, tem cérebro que é letárgico. Tem pessoas sem noção que ficam muitos anos sem noção. E precisam dos com noção para ajudar-nos a crescer. Então, nós esperamos demais das pessoas. Delas nós esperamos, mas nós não esperamos que nós venhamos a ser esse modelo para os outros. E aí dá uma expectativa, não é? Muito bem. Doutor Augusto, será que nós também... Isso me fez lembrar o texto de Paulo, quando ele fala assim, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, porque não é? Nem Jesus Cristo, que é o rei, veio para ser servido, mas para servir. Não é? Romanos 15, essa é a grande sacada dele. Nós que somos fortes, ou seja, cristão num estágio elevado, cozido, maduro, devemos suportar os que estão chegando agora. Maravilha. Que desafio. Doutor Augusto, como fica a minha autoestima se eu ainda estou cru?
Como fica? No meu caso, eu estou bem passado. Mas como é que constrói, como se forma a autoestima? Bom, vamos para responder como é que fica uma autoestima de uma pessoa, né, que está nesse primeiro estágio. Primeiro, acho que é importante trabalhar esse conceito, né? Autoestima é essa capacidade de você, a partir do momento que alguém olhou para você e a partir daí te valorizou, você é capaz de se olhar e também ter esse referencial. E como o pastor falou, a questão, nós temos pessoas hoje, o planeta, com pessoas que não têm essa capacidade plena de olhar o outro e ter essa percepção do valor que, de fato, o outro tem. Consequentemente, a gente vai ter falha na nossa percepção sobre si mesmo. Então, o número de gente com autoestima baixa é absoluto, né? Okay. Quase a maioria. Aí a questão de nível só, né? Eu estou num nível de autoestima 1, outro no 2, outro no 3, outro no 4. É só a intensidade que está mudando. Mas todos nós temos aí um pouco de autoestima, porque não temos essa validação plena aqui nesse processo que a gente vive no planeta Terra. Então, o que acontece? Como eu não tive isso, eu vou ter dificuldade de me perceber como alguém que tem valor. Como eu tenho dificuldade de me perceber como alguém de valor, eu vou descobrir o que eu preciso fazer para ter valor. Aí, pessoal, o que eu preciso fazer para ter valor? Aí me disseram que se, de repente, eu começar a mentir e contar uma coisa que não é verdade, mas que as pessoas valorizam, isso dá valor. Aí eu aprendo a mentir, todo mundo gosta, me valoriza, eu falo, é por aqui, aqui que eu aprendi. Você não está falando, doutor, do Eike Batista, não, né? E nem daquele jornalista do New York Times, né, que tinha aquelas matérias isso, e era fantásticas, mentira, que eram todas inventadas. Aí cada um vai descobrindo um jeito. Aí eu descobri um jeito que, se de uma certa forma, né, e o jovem tem muito isso, né, eu vou mostrar aquilo que eu não sou. Não é? Aí eu vou impressionar, né, eu vou fazer coisas mirambulantes para ver se, de repente, o outro gosta de mim. Tá. Então eu vou ter que ter um carro, né? Porque se não tiver o carro, ninguém gosta de mim, né? Aquela história, né? Se mulher não se interessa pelo jovem, gosta do carro dele. Então, se eu não tiver um carro, ela não vai gostar de mim. Aí eu vou aprender a ter um carro. Aí eu vou aprender a ter um celular do momento. Então, eu vou consumir, porque se eu consumir, as pessoas gostam de mim. Sabe? As pessoas começam a ver o meu celular, todo mundo comenta. Como você está fera, hein, cara? Aí eu vou aprender coisas que a sociedade diz que você ganha valor a partir de ter essas coisas. Por isso que a gente, quanto mais autoestima baixa a sociedade tem, mais ela consome. O consumismo vive de autoestima baixa. Porque aí ela diz, olha, se você não é valorizado pelo que você é, mas se você tiver aquele celular, aí todo mundo... Você é o cara. Você é o cara. Você imagina, então, as mulheres, por que compram muito sapato? Ai, misericórdia. E bolsas. Essa seara aí... Bom, é o seguinte. Gente, querem saber o que deu? A primeira enquete, que nota que você dá para você e que nota que as pessoas dão para você? Olha, eu já estou sabendo aí que o relatório... Não, ainda não vamos projetar, calma. A gente está aqui com convidados, além do Paulo Matos e do Dr. Augusto Maia, que é essa banda maravilhosa que é o Ministério A Voz que Vem do Alto, que merece uma salva de palmas, é ou não é? Nós vamos ouvir uma música com eles agora, nós vamos para o break e já a gente volta com o resultado dessa enquete de qual é a nota que você deu para você de 1 a 10 e que nota você acha que as pessoas dariam para você de 1 a 10, tá bom? E no próximo bloco também você vai poder fazer as suas perguntas de viva voz, mas o seu rosto não vai para a tela, afinal de contas nós estamos no Vila Confidencial. Além das perguntas por SMS, tá bom? Que já estão chegando aí, e tem muita coisa interessante. Já a gente volta, vamos de Voz que Vem do Alto aqui no Vila Confidencial.
Muito bem, de volta com o Vila Confidencial. E aí, como vai a sua autoestima, hein? Você gosta de você? Você, tem uma música que fala assim, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas a autoestima é tudo. Essa coisa de baixa autoestima, tem gente que fala baixa estima, tem gente que se confunde um pouco. Autoestima é uma coisa só, né, doutor Augusto? Sim, a palavra auto, né? Eu mesmo ser capaz de olhar para mim e me estimar, valorizar. Agora, a gente fala assim, baixa autoestima. Estima. Né? Muito Quer bem. dizer, a capacidade própria de você se olhar e se valorizar está baixa. Uhum. Ou está alta, né? Ok. Você é capaz de fazer isso. Olha, quando você falou, fechando o último bloco agora, sobre a questão dessa validação, não é? Se você tem, você é. Se você faz, você é, etc. Essa validação, ela tem uma certa, como é que eu posso dizer assim? Ela flutua, não é? Dentro dos grupos que você transita, não é? Então, esse senso crítico que a pessoa tem que ter, no sentido de ela saber filtrar aquilo que é uma validação que realmente é boa para a saúde emocional dela, é fundamental para que ela não caia em armadilhas e crie, não é, conflitos naquilo que ela crê, em termos de princípios e valores, naquilo que o grupo que ela frequenta tem como princípios e valores e que pode conflitar justamente com essa percepção daquilo que é fundamental. Mas eu quero que o senhor trate disso já já, porque antes nós vamos ver o resultado justamente da enquete. Que nota que você dá para você e que nota que as pessoas dariam para você na sua opinião. Vamos na tela, então? Como anda a sua autoestima? De 1 a 10, vamos lá. Bom, nota 1, 3% no sentido daquele que o branquinho é a sua nota. Você se autoavalia, não é? E o vermelho, a nota dos outros. Vamos lá. Vermelho, nota dos outros. Nota 1, 0%. Como é que é? 3%. 10% é no sentido daqueles que acham que tem uma nota 4. Mas aí ninguém tem nota dos outros, não dá. Pode pegar o microfone. Ele não dá a nota dos outros. A nota dos outros não. No 5, 10% Surge. é um empate, né? Tá. Eu tenho tal e alguém tal sobre mim. 10% da audiência, então, empata com 5, em termos Agora, de uma avaliação pessoal e do que os outros pensam deles. Agora vem um negócio incrível. Opa! Ele tem uma autoestima lá em cima, Ok. de 13, e os outros não sabem nada sobre ele. 3% apenas. Interessante, né? Como é que a pessoa acha que ela tem uma nota 6 e que os outros Que as acham... pessoas falam a verdade para ele. Ai. Sérgio. Vamos lá. Olha continuando. agora, Sérgio, que Nota interessante. 7. Olha isso. 33% da pessoa tem uma autoestima, que eu acho que ainda está baixa, vai até 100, né? E 21% das pessoas sobre ela. Ok. Agora inverteu ali. Inverteu, hein? Olha. A média, isso é a média do nosso auditório, nosso auditório. aqui. Então, a média diz 23% de autoestima e 36% todo mundo é mentiroso, né? Ali, tá, o caso está ali. E outra coisa interessante, no item 9, 3% de autoestima Se dão uma nota 9, e os outros dariam uma nota 9 sobre 23% Esses daria mesmos. a nota 9. E a nota 10, 8% e 5% a opinião dos outros. Bom, então as pessoas acham que elas são melhores do que elas são realmente. Isso é baixa autoestima? Doutor Augusto, avalie isso pra gente aí. Só uma coisa em relação ao gráfico ali, quer dizer, a gente brinca assim, que você tem que olhar para você mesmo e tem que, no mínimo, dar uma nota 5 ou maior que 5. Você tem que, pelo menos, estar com essa avaliação. Sadio, né? 5. O piso do sadio. Sadio, 5 e acima de 5. Se a gente for ver aquele pessoal que está aqui, né, que deu nota 4 e nota 1, aqui já está mais a complicação, né, onde a gente, de uma certa forma, tem que estar dando uma olhada. É claro que quando a gente vai para o lado de cá, a gente vê o exagero, né? O exagero também é complicado, né? O 10. O 10, né? Quem se dá 10, O 10 é aquela pessoa que você se acha, né? É isso? É porque o 10 é o ideal, né? Eu acho que o 10, assim, acho que quem tem esse ideal é Cristo, né? Se a gente for pensar espiritualmente falando.
Então 10 a gente não tem. Tá. Então eu estou fora da realidade também. Uhum. Então eu preciso melhorar um pouco e ajustar um pouquinho esse processo. E a gente precisa só tomar um cuidado de uma coisa assim. Pessoas que se valorizam demais não quer dizer que tem uma autoestima boa, né? Isso eu posso estar disfarçando, né? Artificialmente eu crio... Patológico. Isso, uma patologia. Eu crio artificialmente uma imagem que eu sou o cara e só Deus e eu sabe que eu não sou esse cara, né? Mas porque é o seguinte, você só vai gostar de mim se eu mostrar que eu sou o super-homem, que eu sou o cara perfeito, que eu sou a pessoa maravilhosa, entendeu? E como falaram para mim que eu tenho que ser o melhor de autoestima, então eu vou ser esse cara melhor de autoestima. O perigo é que quando essa pessoa que deu 10 ou 9, né? Ela entra numa situação que ela tem que entrar em contato com ela mesma e ela vê que ela não dá resposta, ela pode pirar, né? Mas não tem um aspecto da hiperautoestima, então... É o narcisismo, né? Cai no narcisismo. Sim, cai no eu narcisismo. me acho... que é eu uma estou bem patologia formado, ou eu tenho um mecanismo de defesa, Sim. eu me sinto uma pessoa fraca, inútil, pequenina, mas eu luto, eu enfrento, eu Isso. não me deixo derrotar Mas pela opinião alheia. Então, Aquela história, pegando um gancho espiritual, que fala assim, rico sou, de nada tenho falta, né? Aham. Ou o jovem rico, na parábola do jovem rico, e o jovem rico chega para Deus e pergunta assim, o que é que eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus começa a falar, olha, você tem que ter uma autoestima boa, você tem que amar a si mesmo, amar o próximo. Jesus vai falar isso, você conhece os mandamentos? Conheço. Aí ele fala o quê? Jesus, tudo isso eu já sei. Já faço, tenho uma autoestima maravilhosa, amo a mim mesmo tremendamente, o próximo tremendamente. Tranquilo, qual é o próximo? Fala para mim qual é a coisa, porque isso eu já estou contra, eu sou o cara. Uhum. Aí Jesus chega para ele e fala, e a Bíblia fala, né? Nesse momento Jesus ora com ele com muito amor. E quando Jesus ora com a gente com muito amor, é porque o negócio está feio, né? Aí o que acontece? Aí Jesus fala para ele assim, olha, já que você disse que é o cara que faz tudo, que está com essa autoestima maravilhosa, que consegue enfrentar tudo, então é o seguinte, pega tudo que você tem, vende e me segue. Você não disse que você tem essa autoestima boa? simples. Simples. E aí? Aí, Era alguém, doutor, desculpe, Crise, baseado no ter, Sim. no bloco anterior. Se eu tenho, eu sou reconhecido. Isso. Se eu não tenho, eu não sou reconhecido. Jesus disse, se você você será reconhecido. Se você não é, não será reconhecido. Eu te confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus, não é verdade? Esse o T, acabou, né? Muito Pois bem. não. Aqui tem uma pergunta na tela que faz o seguinte. Tem a ver, eu acho que com esse aspecto do jovem rico que foi tratado agora. Como manter a autoestima sem perder a sua personalidade? Bom, era para ser confidencial, mas foi a Keila que mandou, né, Keila? Mas essa pergunta não te compromete. Você tem autoestima para encarar qualquer coisa. Como manter a autoestima sem perder sua personalidade? Quem começa respondendo aqui? Porque tem gente que é tímida. Olha, o negócio é complicado. Eu não sei na área do doutor ali, mas na minha área é muito complicado, porque isso aí é uma dubiedade muito grande. O apóstolo Paulo foi um dos homens de personalidade mais forte, de uma vontade hercúlea. Ele brigava, ele ia para cima e não tinha segundo round, não. E aí, um momento da vida dele, doutor, vai explicar isso também na forma técnica. Ele disse assim, miserável homem que sou. Ele reconheceu, estou perdido. Ok? Ali ele acaba. Ele diz assim, agora eu posso todas as coisas? Aí você está vendo, num momento ele no poço e no outro momento ele lá em cima. Eu combati o bom combate, lutei muito, acabei a carreira, mas guardei A fé. Já está lá em cima de novo. Ele diz assim, eu tenho certeza que Deus reservou uma coroa para mim na vida eterna. Percebeu? E ele tem momentos, eu sem Cristo não sou nada. Olha aí ele perde a personalidade dele. Um dos homens de personalidade mais forte, de caráter mais forte, chega no momento que diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quer dizer, há uma dubiedade, até difícil de explicar isso, mas ele morre. Para ele ganhar a coroa, olha a contundência, para eu ganhar a coroa, eu tenho que morrer. Aí ele perde a personalidade. Ok. Bom, então eu tenho que trazer aqui para vocês dois
as seguintes afirmativas que parecem que traz um contrassenso, que vão na contramão, aparentemente, da autoestima. Por exemplo, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Aí, Se ó. te ferir a face esquerda, dê a direita. Se tomarem a tua capa, dê também a túnica. Então, como é que fica a autoestima nesse aspecto, nessa visão cristã? Então, nós somos pecadores, fomos nascidos e gerados por pecado, ou seja, transgressores. E nos céus, pelo que nós entendemos, não há transgressão, ok? Então Deus diz assim, você é pecador, sim. Por mais que você seja bonzinho, você sempre será pecador, ok? Ok. Então ele diz assim, eu vou aniquilar com você. A grandiosidade da economia, do pensamento divino é, você não é nada. Mas você não é nada. Quando você luta, não, eu sou, não é, eu sou, não é, não é. O senhor tem razão, Paulo, eu não sou nada. Agora eu entro com a minha personalidade. Você entendeu? Ele aniquila o seu ego, Tá. entroniza-se na sua mente e alma e transforma você nessa pessoa doce e maravilhosa que todos esperamos ser. E aí é importante uma coisa, eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente tem uma confusão muito grande de conceitos. Pelo menos na psicologia, a gente precisa definir esses conceitos. É claro que a gente tem hoje, assim, mais ou menos uns 400 teorias só de personalidade. Mas é importante, assim, a personalidade é a impressão digital psíquica. Você é único, né? Só existe um ser igual a você, não tem outro no planeta igual a você. E Deus sabe que você é você porque você tem uma personalidade única. Não tem outro igual. Porque foi ele que fez? Foi ele que fez. E não é isso que Deus, de fato, quer mudar em você, em mim, ou nele, ou em qualquer um que está aqui. Porque você imagina assim, imagina a personalidade, a questão, eu gosto de comparar com fruta, por exemplo. Então, eu sou uma manga. Ele não quer que Augusto deixe de ser manga para virar um morango, ou um abacaxi, ou sei, qualquer outra fruta, uma maçã. Ah, está moda ser maçã. Então, puxa, por que fui nascer manga? Entendeu? Se a esposa fala, meu marido é um banana, tem que Isso. deixar ele banana. Aí tem que deixar uma banana. Não, aí é que dá grande questão. Não, mas é isso mesmo. Agora, o problema não está em eu ser manga. O problema é eu ser uma manga azeda. Ok. Entendeu? Uma manga amarga, uma manga bichada. É isso que Deus quer mudar em si. Pelo menos na psicologia é isso que a gente muda, né? Manter o sabor ou Isso. a personalidade. Manter a personalidade. Fundida com a de Cristo. Com a de Cristo. Aí dá o sabor perfeito que era o que era original, né? Que era original. Então, é isso que Deus, de uma certa forma, está querendo mudar. E aí o que a gente chama disso, a gente chama de caráter. Né? O que é caráter? Caráter é a expressão do meu comportamento. A manga se comporta azeda. A manga se comporta amarga. Então, por que você tem que ser uma pessoa amarga, azeda, espinhosa? Entendeu? Seja uma manga como o original. Mas para ser como o original, tem que ter o Criador recriando, né? Aí eu pergunto, Esse é o processo. a timidez, pessoa que tem essa característica de personalidade, esse é um aspecto que revela uma baixa autoestima? Isso, mas vamos entender esse conceito, né? A timidez é comportamento. Se é comportamento, ela está na esfera do quê? Está na esfera do caráter, que é isso que tem que mudar. Tá. Então, o tímido, o que é o tímido, pessoal? O tímido é uma pessoa que está morrendo de medo de se mostrar. Por quê? Porque ela aprendeu que ela tem alguma coisa que o outro não gosta. Como você não gosta do que eu tenho para falar, por que eu vou me expor aqui? Não vou. A não ser que eu tenha uma reação contrafóbica, né? Eu vou contra o meu medo. Aí eu vou me expor, sou tímido, me exponho, mas porque eu estou tentando encarar o meu medo. Ok. Agora, você vê o seguinte, eu gosto de ir para a natureza para a gente fazer comparação. Você tem um girassol. Ele é tímido? Tá? Ele é girassol. Aí eu tenho uma margarida. Qual dos dois aparece mais? O girassol. Agora, a margarida é tímida porque ela não aparece tanto? Não, Não necessariamente. ela é margarida. É a característica. É característica. Ela é ali. Agora, não dá para eu querer para o meu filho e dizer assim, filho, seja igual ao seu irmão que é girassol. Aí não dá, né? Eu tenho que dizer, pai, eu não sou girassol. Ok. Eu não tenho que estar aparecendo como ele aparece. Entendi. Isso dá para me respeitar, eu sendo essa característica? Agora, o problema, e é muito complicado, é quando eu tenho um filho que é girassol e ele me incomoda. Para de ficar aparecendo, fica quieto aí, toda hora fica falando, toda hora está lá na frente, vamos lá, eles querem aparecer.
Aí eu estou pegando o girassol e acabando com ele. E não há nenhum pecado em ser girassol. Entendeu? Não há mal nenhum em ser girassol. Agora, o problema é eu tenho muitas pessoas que de repente não é girassol, é uma margarida, é uma rosa, mas o que todo mundo valoriza é o girassol. Então, eu vou deixar de ser rosa, eu vou ser girassol. Então a gente tem que Aí aprender a respeitar as características de cada um. De cada um. Porque é a partir daí que eu vou aprender o quê? A me valorizar. Aí, me valorizando, eu começo a cuidar melhor daquilo que eu sou. E aí, quem tem uma proposta de cuidar de mim? Boa. Aí eu vou estar perto de quem cuida bem de mim. O problema é esse. Se você for ver o depoimento que a gente teve, é de uma pessoa que olha para si, não se valoriza. Então, como eu não valorizo, eu vou estar perto de gente que não cuida também bem de mim. Sim. E que aí vai comprometer até a espiritualidade. Porque se eu tenho um Deus que, teoricamente, cuida de mim, mas por que eu quero um Deus que cuida de mim? Eu não tenho valor. Talvez Deus sirva para ele, que ele gosta, mas para mim não, eu não tenho valor nenhum, vai cuidar de mim. E começam a aceitar relacionamentos inferiores. Isso. Eu sempre São exploradas. Isso. Aí você imagina assim, pessoal, lixo. Cesta de lixo. O que é que a gente coloca na cesta de lixo? Lixo. O lixo. E o que é lixo? Coisa que você não usa, que você não presta, que não serve para nada. Descartável. Se eu me acho um lixo, o que eu coloco para dentro? Lixo. Coisa que não presta. Aí eu vou jogar droga para dentro de mim, ter uma droga de namorado. Ok. Entendeu? E aí complica. Aí entra Uma droga de trabalho. Droga de trabalho. Aí entra na linha do borderline. Eu vivo no limite, me machuco, me firo, porque colocaram tanta coisa ruim em mim para me formar. Isso. E eu acabo ferindo a sociedade. Isso. Me torno agressor, começo a usar piercing, pintar e ser diferente, porque eu quero agredir. Na realidade, a pessoa quer agredir a sociedade, porque ela já foi agredida no seu íntimo, não é verdade? Bom, então eu pergunto, as pessoas que são ásperas, agressivas, às vezes até tidas como arrogantes, né? E isso é um excesso de autoestima, esse é um outro problema. É a parte técnica ali, pode... Não, é o que ele já vinha falando, esse conceito, né, o ser agressivo. Pessoal, qualquer tentativa de destruir o outro e a si mesmo é porque você não valoriza, né? Por que a gente está destruindo a natureza? Seja a natureza que Deus criou ou a natureza humana? Porque a gente não se valoriza. No momento que você valoriza você vai valorizar a flor, não vai jogar o lixo no chão, entendeu? Vai jogar o lixo no lugar correto, você vai valorizar o outro, né? Então, é essa relação que você tem com você mesmo, porque quando Deus fala assim, para você amar o outro, primeiro você tem que fazer o quê? Ser amado. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Né? Amar a si mesmo. Verdade. E para eu amar a mim mesmo, aí sim, aí eu precisei ser amado. Por isso que Deus ele fala assim, você não pode me amar antes de eu ter te amado. Agora o Senhor me lembrou as palavras de Jesus Cristo quando diz assim, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está trazendo a premissa da autoestima. Isso. É da autoestima, porque quando o camarada, você falou ali, rancoroso, então ele está com prisão de ventre. Primeiro, ele tem que se livrar da prisão de ventre para poder tratar bem as pessoas, né? Trazendo para o campo do bom humor. Tá. Depois é o seguinte, Deus diz assim, ama-te a ti mesmo. Caramba, eu vou precisar de psicólogo, ou de psicanalista, ou de psiquiatra. Porque essa corrosão na personalidade humana, não é? O pecado está há 6.000 anos viajando junto da gente, acabou com a gente. Ele está acabando com a sociedade e destruindo famílias, entendeu? Pessoas. Planeta, né? O planeta, ele está destruindo. Nós estamos numa erosão aqui infindável, pior do que a Lua. E agora ele diz, ama a si mesmo. Como é que eu sou uma erosão? Eu tenho que me amar a mim. Você tem que descobrir quem é você. Aí, do princípio que o mundo te destrói, quem te constrói? O teu construtor. Você volta-se para Deus, que é a religião, que é a relação íntima com o teu Criador. Manual de instrução. Poxa, aí Deus começa a te dizer,
Você não valia nada, eu te encontrei no lixo, você judiou do teu corpo, você era um ignorante, um beócio, você fazia tudo de errado, mas agora eu te encontrei. Bati a porta do teu coração, você abriu para mim. Eu vou entrar e vou assentar-me à mesa. Eu vou te alimentar, eu vou te suprir. Então, esse lado, o aspecto espiritual é muito importante. Sem dúvida. Porque uma pessoa que não tem um conhecimento aprimorado de Deus, não vou dizer que todo religioso é bom, porque não é. A história está pejada de fatos marcantes, movido à espada, a ódio, a conquistas, a tomada de povos, a escravização cristã ou islâmica. Então, o mundo foi mal, até hoje, dentro dos padrões religiosos. Isso não é cristianismo. Muito bem. Bom, você está no Vila Confidencial, eu estou aqui no bate-papo super bacana com o pastor Paulo Matos, com o doutor Augusto Maia, e essa galera bonita aqui que está batendo palmo para você ver que eles estão aqui, não é? Eles não vão aparecer, tá? Nós estamos aqui com a plateia confidencialíssima, mas chegou uma pergunta que eles enviaram por SMS, que é a seguinte: sucesso e autoestima elevada são diretamente proporcionais? Sucesso e autoestima elevada. Como é que fica? Depende do conceito de sucesso. A gente tem que definir o que é sucesso. Boa. Porque esse é um conceito. O que é sucesso? Sucesso para Hitler é dominar o mundo, né? É. E ele tentou fazer isso. Apesar de matar todo mundo, né? Matar todo mundo. Então, esse é o conceito que a gente precisa entender o que é sucesso. E outro conceito, quer dizer, esse conceito de autoestima. Não tem problema nenhum eu ser o último. Se eu sei o meu valor, qual é o problema de eu ser o último? Entendeu? Eu estou na fila. Eu estou na fila. Não tem problema nenhum. O problema é que me incomoda eu ser o último, porque eu já estou me sentindo o Zé Ninguém. Uhum. E ainda sou o último. Vocês querem acabar comigo, né? Aí o fato de ser o último complica. Okay. O fato de servir alguém não é um problema. Porque esses conceitos de Deus, não, vocês têm que servir. Já que você quer ser o primeiro, você tem que servir. Quer dizer, no momento que eu sirvo alguém, se eu tenho valor, para mim servir sem problema nenhum, porque eu sei o meu valor. Okay. Agora, eu não tenho valor e você ainda me pede para servir. Bom, você podia ter me colocado numa outra posição, né, meu amigo? Porque, olha, já estou aqui me sentindo mal. Agora estou sentindo a última da mosca, né? Pois é, a minha visão é que a igreja é uma universidade de corpo presente e corpo ausente. Nós, pelo menos, temos um dia por semana de aula presencial. Foi hoje. Uhum. Mas temos 6 dias em casa de aula à ausência. Tá. Nós estivemos trabalhando através de estudos, orações e reuniões. Então, veja bem, quando Deus nos chama para essa universidade, nós não sabemos nada. Uhum. Nós fizemos um vestibular, que é adentrar a igreja, a comunidade. E a comunidade, com seu conjunto de sabedorias, de conselhos, vai nos ajudar a pegar. Eu acho que nesse auditório todo aqui, muita gente está aprendendo alguma coisa. Sim. Sim ou não? Sim. Então, porque eu estou, como dizem assim vulgarmente, colocando o chapéu na minha cabeça. Isso é para mim. Isso é para mim. Não, isso não me serve, isso é para mim. Então, nós estamos num conjunto de aprendizado, de formação de opiniões sobre nós mesmos. Ok. O debate aqui é sobre quem sou eu. E aí eu tenho 2 perguntas desse auditório maravilhoso. A primeira é: como eu posso saber se eu tenho uma autoestima saudável? E se não for, o que é preciso fazer para equilibrar? Se fosse fácil, não era para você. Fácil, né? As perguntas do auditório são muito fáceis, viu? É assim, quando a gente está querendo enquadrar, né, é perigoso esse negócio de enquadrar, dar um padrão. Tá. Então, mas o conceito assim, o que é uma autoestima que tem um equilíbrio, né? É quando, apesar da dificuldade, apesar do problema, apesar de você não ser o primeiro, apesar, entendeu, de você estar passando por um momento até de fracasso, você não se deixa abater ao ponto de querer se destruir. Então, isso é importante, né? Então, essa é uma pessoa que tem uma autoestima boa. Ou seja, por quê? Porque eu não estou focado lá fora, né? O foco está aqui dentro. Ou seja, apesar da derrota que eu passei, eu sei o valor que eu tenho.
Apesar da dificuldade que eu estou passando, eu sei o valor que eu tenho. Separa. Isso. Agora, não tem como a gente saber o valor que a gente tem se não for dado por alguém. E aí, talvez, a questão da espiritualidade, ela ajuda tremendamente, porque como eu não tenho um modelo humano perfeito, sempre, de repente, vai ter momento que a minha esposa não vai me validar como eu gostaria, que o meu melhor amigo não vai me validar como eu queria, que meu pai não vai me validar como eu queria. E aí eu fico dependendo do outro, de uma certa forma, para ter esse valor, e o outro não dá esse valor. Né? Aí o que acontece? Tendo a noção de que eu tenho um pai do céu, aí essa questão mental, né? Que eu tenho um pai, que ele me ama apesar de, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou legal, não porque eu faço as coisas que ele gosta, mas independente, ele me ama porque ele me criou, e ele está disposto a fazer com que eu, de fato, seja diferente, cresça, brilhe, se transforme numa obra de arte, que ele é o autor. Então, essa validação dele faz com que agora, não importa a dificuldade que eu esteja passando, eu tenho um valor. Aí é o aspecto não da autoajuda, mas da ajuda do alto. Sim. Agora, a comunidade, ou uma igreja, deveria ser uma comunidade terapêutica, né? E não geradora de doença. Ok. Então, a comunidade deveria ajudar. Então, quando eu chego de manhã numa comunidade e alguém fala para você, puxa, que bom que você veio, você faz falta, nossa, como você está bonito, nossa, gostei de ouvir aquele seu comentário, nossa, você faz a diferença aqui na igreja, eu estou ajudando aquela pessoa a fortalecer a autoestima dela. Né? Agora, quando eu começo a, de uma certa forma, desvalorizar, mas vem você com essa história novamente? Não acredito, né? Chega disso. Aí, o que acontece? Eu já estou com a autoestima baixa. E você, em vez de validar, me coloca lá embaixo, doutor, fica mais difícil. A grande arma que nos traz problemas como pastores e conselheiros é que casais que estão em desavença, eles usam uma única arma, a espada e a flecha, uma ou outra. Eles atiram mesmo. O marido quer acertar o coração da esposa, mas ele erra, ele bate aqui. Você acertou aqui, aí ela joga outra seta. Você acertou meu joelho, eu queria acertar teu coração. Então, entende? Essa agressividade acaba com qualquer estima. Boa, média ou alta. Acaba. Porque as pessoas, como você falou, você vem à igreja. Outro dia eu dei um abraço numa pessoa na chegada na igreja, ela começou a chorar. E eu falei, epa, o que aconteceu? Quebrei alguma coisa aí, algum osso, apertei demais? Falou, não, porque nunca ninguém me deu um abraço. Foi aqui na comunidade que me deram um abraço. E eu gostei tanto desse abraço que eu senti calor humano. Entendeu por que o sistema de recepção, de troca como é que se diz, de estimas, troca de estima, de valoração. Em um encontra o outro, você fez falta essa semana. Isso é importante, a espiritualidade, não a religião. Isso não tem doutrina. Isso é o Cristo. Eu não estou aqui para depreciar você. Eu sou especialista, doutor, em descobrir defeitos dos outros. Ninguém é como eu, mas eu estou fazendo um trabalho comigo. Olha as virtudes. Passe a olhar, a contemplar as virtudes, faça que nem o pirata que bota um tapolho aqui e diz, aqui são os defeitos das pessoas. E nesse aqui eu vejo os defeitos. Seria uma boa propositura para a gente ter uma comunidade saudável, com estima no nível. Muito bom. Bom, tem uma última pergunta. Só uma coisa. Pois não, doutor. Isso que eu queria falar. Eu saber que eu tenho um valor não quer dizer que eu sou melhor que você. Ok. Então, isso é importante, que vai medir, né? Quando você tem a noção que você está achando que é melhor que alguém, você não está com autoestima. E saber que você tem valor não te dá condição de ser melhor que ninguém. É isso mesmo. Eu sou mais santo do que tu na linguagem espiritual. Eu sou mais santo do que tu, posso te dar orientação, posso te ensinar, você está errado, você não pode fazer. Aqui dentro não é lugar disso. Veja só, na casa de Deus a gente manda nas pessoas, e principalmente pessoas que estão com defeitos à mostras, não deve ser jogada no lixo. Aí é um sinal de que a nossa autoestima não está boa, né? Quando eu faço isso com o outro, quando eu estou deprimindo o outro, quando eu estou rebaixando o outro. Eu vou para casa feliz, porque eu cantei um hino, vou para casa feliz. Eu estive na igreja. Meu Deus, me poupe. E nós somos a igreja, não é? Nós indivíduos, né? Bom, eu estou recebendo aqui no ponto algumas outras questões que chegaram por SMS. E eu não sei se essa é a última, mas ela é importante porque ela reflete justamente na base da família. O doutor Augusto comentou um pouco disso no primeiro bloco, mas a pergunta ela justamente trata qual é a influência
qual é o impacto dos pais na autoestima. Na Porque formação na formação de uma criança na autoestima. Justo. Ó, os estudos mostram que a autoestima ela vai começar exatamente de 0 a 2 anos, com a relação com a mãe. Né? É a partir dessa relação, onde a mãe está presente. Porque o que uma criança precisa? Né? Se pegar uma criança de 1 ano e meio, ela está precisando de carinho, amor, afeto. É só isso que ela precisa. Não precisa de negócio de regra, não pode isso, não pode aquilo. Não existe, nesse momento, para essa criança, conceitos. O que é que ela precisa? Se sentir amada. Então, a criança ela precisa, necessita de ser amada o tempo inteiro. Esse amor, quando é dado, abastece, ela se sente forte. Ao momento que ela se sente forte, com 2 anos, ela agora vai conhecer o mundo. Qual é o mundo da criança? A casa. Então, eu fui amado, fui valorizado, agora eu sei que eu sou alguém que tem valor. Não ter valor não significa melhor que ninguém, então eu não posso estar dizendo para o meu filho que ele é melhor que o outro. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente fica comparando um filho com o outro, ou com o primo, ou com alguém da escola, ou com alguém que participa da vida social. A comparação em si. É uma competição É uma que competição. os pais fazem. Isso. E na verdade, a verdadeira competição é com você mesmo, nunca com o outro. É você que tem que estar olhando hoje. O que eu cresci e me desenvolvi em relação a ontem? Eu comigo mesmo. Porque cresci, legal, estou indo nesse caminho. Então, quando eu estou tomando essa condição de saber quem eu sou e o valor que eu sou, beleza, eu ganho valor. Agora, se um ser humano sabe o valor que ele tem como ser humano, ele vai aprender a valorizar outro ser humano. Entendeu? Entendi. Aí eu entro naquele aspecto, dizem que a lei do céu, primeira para mim é o respeito. E eu já pensei muito para dizer isso. A primeira lei do céu não é o amor, é o respeito. Porque Deus criou o ser humano, deu o livre-arbítrio e respeitou ele. Sim. Não segurou na mão de Adão para não comer a fruta. E nem tapou os seus lábios para que não abrisse a boca. Eu te respeito. Isso. E se a gente pegar os elementos do amor, são 4 elementos que tem presente no amor. É o respeito, a responsabilidade, o cuidado e o conhecimento. Né? Não dá para te amar se eu não te conheço. Entendeu? Não dá para te amar se eu não te respeitar. Não dá para te amar se eu não, de fato, supro a necessidade sua. E não dá para te amar se eu não cuido de você. Né? Agora, é uma tremenda responsabilidade colocar uma criança no mundo. Ah, sem dúvida. Hoje nós estamos vendo pessoas que têm toda a base para crescer na internet, no Dr. Google, livros, tudo, cursos, e pais que ainda não estão capacitados para ser pais. Isso. Olha, E isso é importante porque quando a criança ela está lá, você recebendo esse amor, ela vai para o mundo, conhecer o mundo. Quando ela vai conhecer o mundo, ela vai colocar a mão nas coisas. Experimentar. Testar, é curiosidade. E quando ela vai fazer isso, aí eu começo a dizer que ela é má. Olha o que você fez, tira a mão do meu celular, você quebrou as coisas. Você é muito, mas você é uma menina terrível. Ela não é terrível, ela está conhecendo o mundo. E aí eu quero ser pai, mãe, e aí eu quero ter minha casa cheio de bibelozinho, cheio de coisinhas, e que ninguém pode tocar. Então você não quer ter filho, né? Não, e muito menos, às vezes, a mão de uma criança que senta à mesa com pai, mãe e família. E ela vai pegar um copo, aqueles copos de adulto, Sim. você não coloca um copo de criança. Você coloca um copo de adulto. Ela vai pegar o copo de leite, com a mãozinha, cai. E aí, meu Deus, você é burro, idiota, você é ignorante. Olha o que você fez, Estabanada. você estabanada. Quer dizer, isso vai formando uma péssima influência para a avaliação da estima. E você imagina você ouvir isso o tempo inteiro, você só dá trabalho, você não presta para nada, você só faz coisa errada, olha aí, quebra tudo. Aí ele vira um adulto. Não faz nada Direito. Aí ele vira um adulto, aí a mãe depois fica aí o pai. Por que esse menino não faz nada que presta? Olha, não para emprego nenhum. a gente colhe o que planta. Destrói tudo, destrói fortuna, destrói dinheiro. É bom para os destrói- psicólogos, não é? Ah, o Essa consultório ela é fica bom para o cheio. Né? psicólogo, bate Dá a sua trabalho. porta, dá trabalho. É. Bom, mas de qualquer forma, eu vejo que são situações que estão presentes num passado, que perturbam o presente e que às vezes vão Complicar o refletir futuro. no futuro. Não é? Então, esse conheça-te a ti mesmo é fundamental. E é por isso que o Vila Confidencial de hoje está trazendo esse tema maravilhoso, que é autoestima.
E eu quero agradecer de antemão aqui a todos que estão participando, a você que está aí em casa acompanhando também pela web. E eu quero agora que os dois, né, façam suas considerações finais, aí de 3 a 5 minutos, para que a gente possa, então, concluir o tema de hoje do Vila Confidencial. Doutor Augusto. Eu acho assim, a gente tem que concluir sempre de uma maneira positiva, né? É entender assim, apesar da minha dificuldade de ter uma autoestima boa, eu posso recuperar essa autoestima. Ótimo. Eu posso, né? Tem como eu recuperar. E é importante saber que essa recuperação vem a partir das relações. Eu não posso fugir do relacionamento. Agora, uma outra coisa é assim, como adulto, eu tenho que agir diferente como uma criança, né? Porque como a criança, ela tem uma postura passiva quase, né? Quer dizer, ela precisa receber. O adulto, teoricamente, ele deveria ser capaz, já que eu recebi, agora eu sou capaz de dar. Mas como é que eu vou dar se eu não tenho? Né? E aí tem uma coisa muito importante. A sua estrutura psíquica, ela é capaz de se renovar. Então, você tem pouco, dê pouco, mas dê. Porque a partir do momento que você dá, mesmo que seja pouco, ela se renova, né? Aí você vê a engrenagem, porque você vai para a relação. Então, eu estou aqui com você, estou me relacionando, eu estou tentando deixar de ser crítico e começar a ver os aspectos positivos seus. Eu faço isso pouco, mas eu faço. A partir do momento que eu faço, eu deixo de ser crítico, tipo 10%, eu já recebo uma resposta positiva sua, 10%. Isso. Olha, eu já comecei a ganhar. E isso vai melhorar a minha relação comigo mesmo. A sua relação melhora com você mesmo, com o outro. Você não vai melhorar sozinho, trancado no seu quarto. Você vai melhorar indo para a relação. Por isso que você vê muita gente com processo de depressão, e aí resolveu fazer um trabalho voluntário, vai lá, ajudou o voluntário e fala assim, nossa, a partir daquele momento a minha vida mudou. Por quê? Ela foi para a relação e nessa relação ela recebe. Olha, né? E não tem jeito, o ser humano é capaz disso. Então, ninguém aqui pode dizer, eu não vou conseguir crescer e desenvolver porque minha autoestima é baixa. Independente de estar baixa, se você tem 10% para dar, dê. Muito bem. E aí você começa a receber e aí, a partir daí vai crescendo. Né? E é um processo. Não queira já chegar no estágio 5. Entrar no último ano. Fantástico. Bom, a minha satisfação de ter participado, eu agradeço o convite, e acho assim, todo ser que vem à vida nesse planeta humano, que pensa, que raciocina, eles vêm para servir. E é isso que a vida espiritual faz na pessoa. Quando você adentra a uma comunidade, a uma igreja ou para a religião, os líderes têm que colocar aqui, você veio para servir. Servir a comunidade. Então, você começa a ser treinados para servir e vão treinar os seus filhos para servir. Porque Deus nos serve, mandou o seu Filho para nos servir. Então, perceba, quanto mais você serve, você não está preocupado com a sua estima ou vender uma imagem ideal. A sua imagem é real. Você precisa trabalhar para servir as pessoas. Quando você, como ser humano, descobre que você só tem utilidade quando você serve, você tem uma estima equilibrada. Nunca se esqueçam, vocês que estão nos acompanhando em casa, aqui no auditório, que quando Jesus era aplaudido, não arrepiava um pelo. E quando era vaiado, não se sentia abatido. Ele tinha estima verdadeira. Essa é a nossa meta, é o nosso alvo. Maravilha. Bom, esse foi o nosso Vila Confidencial, tratando de autoestima. Quero agradecer ao pastor Paulo Matos pela sua contribuição, nosso parceiro aqui nesse projeto. Também ao doutor Augusto Maia, com a sua experiência como psiquiatra, psicólogo, terapeuta. O pastor Paulo como escritor e também teólogo, enfim. E você que esteve aqui conosco no auditório do Vila Confidencial, e nós vamos já voltar com outro tema importante. Mantenha conosco, não é? O contato através da sua história. Você pode mandar a sua história através do nosso SMS e também através do nosso Twitter. Bom, o nosso carinho a você, que Deus te abençoe e que você perceba que você é a coisa mais linda de Deus. Um beijo no coração, obrigado auditório e também a essa banda maravilhosa, que é a voz que vem do alto, que vai trazer mais música para a gente, tá bom? Maravilha, que Deus abençoe a todos, até a próxima!